O homem é diariamente desafiado a lidar com três dimensões que compõem a própria vida, que às vezes o deixa num beco sem saída. Primeiro é a administração quanto ao corpo que tem, a maneira de cuidar, da nutrição. O outro é o espaço em que esse homem tem, que ele ocupa, que classifica-se como um ambiente de convívio, de relações. É um espaço que é afetado pelo humor, pela inteligência, pelos compromissos, que tudo produz um certo clima, uma certa condição do homem estar refletindo, presentificando e desfrutando desse espaço. E o outro é o tempo cronológico, o tempo de discernir bem o que é prioridade, o que é urgente. E com isso ele vive um desespero, porque a sua inteligência o possibilita a administrar, a cuidar bem, a refletir bem sobre isso. Porém, como ele desconhece a origem do tempo, do corpo e do próprio espaço, ele se perde. Agora, quando ele começa a pensar na grandeza daquele Deus que de eternidade a eternidade é Deus, e que é um Deus que em sua perfeição faz tudo no tempo certo, demonstrando um equilíbrio assim impressionante entre ordem e propósito, ele fica pensando, até duvidando realmente, começa a estabelecer que a ordem que funciona é simplesmente uma ordem de uma natureza imposta, e não de um governo livre, potente, consciente de um Deus que criou. E como filhos de Deus, nós somos convocados a refletir o caráter de Deus, que lida bem com aquilo que Ele criou, como também aquilo que Ele nos presenteou. Ou seja, Ele quer que nós tenhamos uma relação sadia com o nosso corpo, nosso espaço, nosso tempo. Quando pensamos em uma relação sadia com o tempo, pensamos em pontualidade, que pode ser convergida num fundamento da nossa conduta diária, nossa conduta cristã, nossa conduta profissional, nossa conduta familiar. O desafio persiste quando frequentemente nos vemos postergando, atrasados, perdendo e desperdiçando tempo. Esse padrão ele reflete uma desconexão com a realidade daquele Deus que criou todas as coisas e que fez com propósito tudo, e que tem um equilíbrio, uma precisão em tudo que Ele determina para o homem. E com isso nós vemos que Ele estabelece a rigor um alerta para o homem. E Jesus usa algumas parábolas para mostrar que existe o tempo certo, o momento certo, e que devemos estar alerta, ao ponto de ele dizer que devemos vigiar. Nós temos a parábola das 10 virgens, quando Jesus mostra ali que as noivas aguardando o noivo, umas em suas lâmpadas tinham azeite, eram 5 prudentes, outras 5 insensatas não tinham. Quando o noivo veio, apenas as prudentes foram com o noivo, porque as outras, enquanto foram comprar, quando voltaram já era tarde. Quando pensamos no tempo, nós vemos Provérbios, sabe, dizendo para que o homem vá ter com a formiga, que no momento certo elas colhem, elas ajuntam, colocam em celeiro, para quando vier o tempo contrário, elas estejam com bastante produtos armazenados. E com isso nós temos um despertamento, devemos estar sempre atentos, que o atraso, uma vez, ele pode nos ajudar a amadurecer. Agora o atraso sempre ele estraga a nossa vida e a nossa relação com o tempo. Existem bons tempos, existem maus tempos. Na verdade, os bons tempos e os maus tempos, quem determina a relação com eles somos nós. E nós que o classificamos. Deus preparou para nós a condição de nos comprometermos, nos desenvolvermos com o tempo, numa dimensão espiritual,
num relacionamento em que a nossa moral, o nosso caráter, ele é expresso na maneira como lidamos com todas essas dimensões. Quem cuida bem do corpo, quem cuida bem do espaço, quem cuida bem do tempo, ao honrar nosso compromisso com pontualidade, nós estamos então refletindo uma consideração por aqueles que se envolvem em nosso tempo, em nosso espaço e na nossa intimidade do corpo. Isso compõe o cotidiano e demonstra se realmente estamos honrando a Deus com aquilo que Ele tem nos dado. Porque as ferramentas que fazem parte da existência são justamente essas três ferramentas, essas três dimensões: tempo, espaço e corporeidade. É uma condição de estar administrando bem essa parte intrínseca, simbiótica, presente no ser pensante, que pode refletir ações e de maneira intencional produzir caráter, honra, consideração e, sobretudo, estar atento a cada momento, porque o dia de amanhã não nos pertence e o tempo que temos é o tempo de hoje. Como que nós podemos então equilibrar a prioridade e nos garantir de estarmos cientes de que aquele compromisso que vamos assumir, ele é o mais importante? O que falta para que a nossa vida seja afetada por uma pontualidade sadia em que vai nos dimensionar espiritualmente, estabelecendo mais relações e relações mais saudáveis também? Como podemos discernir a face do tempo? Jesus, ele convocou os seus discípulos dizendo: olhe, tenha discernimento quanto ao tempo. Quando você olha para o céu e você percebe que está escuro, você vai dizer: está chovendo. Você tem capacidade de refletir, de pensar naquilo que está em volta de você. Então, como podemos melhorar isso? Buscando aquele que tem controle de tudo, nos relacionando com aquele que criou todas as coisas. Com a pontualidade nós podemos ajustar e construir uma confiança, um respeito das pessoas para conosco. E também aprendemos a respeitar bem aqueles que sabem lidar bem com o tempo que tem. A arte de lidar com o tempo é uma arte que precisa não apenas de criatividade, mas de submissão a uma lógica, a uma razoabilidade, a uma organização intencional, objetiva, criteriosa e equilibrada.